A paz de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Pedro, hoje, nesse dia 27 de novembro de 2023, para falar sobre o terceiro templo que já foi construído em Jerusalém, e nem Jerusalém e nem o país de Israel sabem. Vamos então, nesse dia 27 de novembro de 2023, falar sobre os 3 Herodes que teve ali em Israel. O primeiro Herodes foi Herodes o Grande, que mandou matar os meninos de até 2 anos aí na cidade de Belém, em Israel, com a intenção de matar Jesus quando ainda criança. Esse Herodes o Grande, que mandou matar os meninos de até 2 anos em Belém, esse Herodes o Grande construiu o segundo templo de Jerusalém, sendo que o primeiro templo de Jerusalém, quem já tinha construído era o filho de Davi, chamado Salomão, onde a única coisa que restou do primeiro templo que o rei Nabucodonosor destruiu, o rei da Babilônia, foi o Muro das Lamentações, que permanecem até hoje o que restou do templo. Então o primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, filho de Davi, o primeiro templo de Jerusalém. O segundo templo foi construído pelo Herodes o Grande, que é aquele que mandou matar os meninos de até 2 anos, ali em Belém. Que depois esse segundo templo, levou, como diz a Escritura, 46 anos para ser construído, esse segundo templo, construído por Herodes o Grande, pela permissão de Deus. Os romanos foram 70 anos depois de Cristo e destruíram esse segundo templo de Jerusalém, que foi construído por Herodes o Grande, aquele que tinha mandado matar os meninos de até 2 anos em Belém, na cidade de Belém. Mas eu, Pedro, falei a respeito de 3 Herodes. Mais tarde, depois, um pouco mais depois desse vídeo, eu, Pedro, vou fazer a junção do vídeo que eu, Pedro, gravei no dia 29 de agosto de 2022, que também fala sobre os 29 vulcões da Itália, fala também sobre os 3 Herodes. Deixa o Pedro tirar essa notificação que acabou de chegar. Também fala sobre a segunda besta, que já fez todas as nações do mundo adorarem a primeira besta, adorarem o sangue da primeira besta. Isso aconteceu anos atrás. Fala também sobre o dia 29 de agosto de cada ano, que a religião do anticristo ali da cidade das 7 colinas em Roma comemora todo dia 29 de agosto a morte de João Batista, que foi o segundo Herodes, que mandou cortar a cabeça de João Batista, e a saber, o próprio Jesus, o Messias, revelou que João Batista era o próprio Elias que Deus falou que enviaria no tempo do fim. Mas teve um outro Herodes, o terceiro Herodes, Agripa I, que foi comido de vermes, porque não quis adorar a Deus. Então Deus mandou o anjo tocar em Herodes, o terceiro Herodes, Agripa I, e ele foi comido de vermes porque não quis adorar a Deus. O primeiro Herodes foi o grande, aquele que mandou matar os meninos de até 2 anos na cidade de Belém, com a intenção de matar Jesus ainda criança. O segundo Herodes foi o que mandou degolar João Batista. E o terceiro Herodes foi aquele que foi comido por vermes.
estando ainda vivo, estando ainda de pé, vamos conhecer quem era o Herodes Antipas, o segundo Herodes. O segundo Herodes, meio tio de Herodes Agripa I. O Herodes Antipas, que degolou a cabeça de João Batista, ele foi o meio tio de Herodes Agripa I. Que o Herodes Agripa I foi o terceiro Herodes, aquele que foi comido de vermes. Só que esse Herodes que foi comido de vermes, quando o anjo de Deus o tocou, esse era neto de Herodes o Grande, o primeiro Herodes, aquele que construiu o segundo templo de Jerusalém e que mandou matar os meninos de até 2 anos na cidade de Belém. O primeiro templo foi construído por Salomão, filho de Davi. E o segundo templo foi construído por Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças de até 2 anos na cidade de Belém. E a pergunta está, e o terceiro templo? O terceiro templo, que já está em Jerusalém, e esse templo de Jerusalém se tornou um templo constituído por Deus para todas as nações. Porque o próprio discípulo de Jesus, chamado Paulo, ele falou que todos aqueles de todas as nações do mundo que aceitarem a Cristo como Salvador se tornam um templo constituído por Deus. Não templos feitos por mãos de homens, mas o templo que é o terceiro templo de Jerusalém é o próprio Jesus, que foi morto numa sexta-feira e Deus o ressuscitou no terceiro dia em Jerusalém. Jesus, aqueles que aceitarem Jesus como Salvador, como disse o discípulo Paulo através do Espírito Santo, se tornam templos do Espírito Santo. Então está aí o terceiro templo, feito não por mãos de homens, mas feito pela mão de Deus. A própria palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O terceiro templo é este: todos aqueles em todas as nações do mundo que aceitarem o Messias Jesus, que foi morto em Jerusalém, e que Deus o ressuscitou no terceiro dia, no domingo, em Jerusalém. Esse é o terceiro templo. E se for um dia construído um templo de tijolos e de cimento, com certeza esse terceiro templo que for construído de cimento, de tijolos, não será um templo de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que o anticristo, que é o Papa, estará nesse terceiro templo feito por mãos de homens. Se ele estará ali, então não é um templo de Deus. Então, vamos, já como Deus revelou que o terceiro templo, que são todas as nações que seguirem Jesus, vamos então ao próximo passo, que é eu, Pedro, falar. Para vocês assistirem agora em sequência o vídeo de Paulo, o discípulo de Jesus, falando sobre, dizendo que todos aqueles que seguirem Jesus, o Messias, se tornam templos do Espírito Santo, e se alguém tentar destruir esse templo de Deus, que sois nós, que Deus os destruirá. Vejam também, por último, o vídeo que eu, Pedro, gravei no dia 29 de agosto de 2022, que fala sobre os 3 Herodes que teve em Israel,
os 29 vulcões da Itália, contando os ativos e inativos. E quando Deus destruir a cidade de Roma em um dia, para se cumprir Apocalipse capítulo 18, versículo 1 a 24. E parte do cumprimento da palavra de Deus, onde a segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, já fez as nações do mundo inteiro adorarem o sangue da primeira besta anos atrás, quando tinha dado 11 anos desse acontecimento, até a abertura do canal Eclesiastes 11.5 com Sandro Pedro. Hoje é 27 de novembro de 2023, graças a Deus por mais esse dia, e vejam esses 2 vídeos, também legendados já em hebraico, e que Deus abençoe a todas as nações do mundo. Se a obra que alguém edificou permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá detrimento. Porém o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A morte de João Batista. Por aquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus servos: Este é João Batista. Ressuscitou dos mortos e por isso nele operam esses poderes miraculosos. Herodes havia mandado prender João e o fizera acorrentar e lançar na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dissera: Não te é permitido possuí-la. Queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia do natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou tanto a Herodes, que este prometeu com juramentos dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Então ela, influenciada por sua mãe, disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a dessem a ela. E mandou degolar João na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus. Hoje, dia 29 de agosto de 2022, a Igreja do Anticristo comemora a morte de João Batista, 29 de agosto. Todo dia 29 de agosto de todos os anos, o templo do Anticristo comemora a morte de João Batista, todo dia 29 de agosto. Hoje, eu, Pedro, estou aqui para falar sobre os 29 vulcões extintos ou não extintos da Itália. Os 29 vulcões. Mas já como eu falei que todo dia 29 de agosto é comemorado pelo templo do Anticristo a morte de João Batista, só que teve 3 Herodes. Um foi Herodes o Grande, aquele que mandou matar os meninos de 2 anos em Belém por causa do nascimento de Jesus e das profecias ditas sobre Jesus. Esse foi Herodes o Grande, que mandou matar os meninos todos os meninos de 2 anos em Belém. Esse que construiu o segundo templo de Jerusalém, que os romanos destruíram 70 anos depois de Cristo. Vamos ler aqui então uns textos que fala dos 3 Herodes que teve. Mas teve um Herodes que foi comido de vermes, que Deus fez morrer comido de vermes porque não adorou a Deus.
Teve o Herodes, que matou João Batista. E teve Herodes o Grande, que construiu o segundo templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos 70 anos depois de Cristo. Esse que mandou matar os meninos em Belém de 2 anos. Vamos ler aqui. O rei que foi comido de bicho e morreu foi Herodes Agripa I. A Bíblia diz que ele foi ferido fatalmente por um anjo do Senhor. Ele foi comido por vermes e morreu porque não deu glória a Deus. Está ali em Atos, capítulo 12, versículo 23. Herodes Agripa I era o neto de Herodes o Grande, aquele que ordenou o massacre dos meninos com menos de 2 anos em Belém, em conexão com o nascimento de Jesus. É importante saber que esse Herodes, que foi comido de bicho e morreu, também não é o mesmo que mandou matar João Batista e fez pouco caso de Jesus em seu julgamento. Lucas capítulo 23, versículos de 7 a 12. Nessas ocasiões, o rei em questão foi o Herodes Antipas, seu meio-tio, que mandou matar João Batista. O primeiro templo foi construído, o primeiro templo de Jerusalém foi construído pelo rei Salomão, e que mais tarde seria destruído pelos babilônicos. Depois Herodes o Grande construiu o segundo templo de Jerusalém, mais ou menos na época de Jesus, no 1º século. Esse templo foi destruído pelos romanos e desde então nunca mais foi construído. Então Herodes o Grande foi o que construiu o segundo templo de Jerusalém e mandou matar todos os meninos de 2 anos em Belém, em conexão com o nascimento de Jesus. Herodes Antipas foi o que mandou matar João Batista, que é o profeta Elias, que Deus falou que iria enviar antes do grande e terrível dia do Senhor. E Herodes Agripa I, que foi o que Deus fez ser comido de vermes e na hora morreu porque não deu glória a Deus. Mas como o próprio Deus diz em Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 a 24, que Deus destruirá a cidade do anticristo, queimada no fogo, e também inundada sobre as águas do mar, porque a palavra de Deus diz que um grande anjo pegou uma grande pedra e lançou-a no mar e falou: de igual ímpeto será lançada a Babilônia a grande e nunca mais será achada. Por isso que Deus fala: sai dela, povo meu, sai de Roma, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não serdes participantes das suas pragas. Porque Deus diz que os seus pecados já chegaram até o céu. Vamos falar então agora sobre os 29 vulcões existentes na Itália, tanto os extintos como os ativos. Vulcão 1, Alicudi. O 2, Amiata. O 3, Campi Flegrei. O 4, Campi Flegrei Marsilícia. O 5, Colinas Albanas. O 6º, Monte Cimini. O 7º, Monte Etna. O 8º, Ferdinândia. O 9, Filicudi. O 10, Monte Lauro. O 11, Ischia. O 12, Larderello. O 13, Linosa. O 14, Lipari. O 15, Panarea. O 16, Pantelleria. O 17, Rocamonfina. O 18, Sabatini Complexo. O 19, Salina. O 20, Stromboli. O 21, Ustica. O 22, Marsili. O 23, Monte Cristo. O 24, Monte Vesúvio. O 25, Vico. O 26,
Vulcano, o 27 Vulcanelo, e o 28 Vulcine, e o 29 Monte Vulture. Esses são os 29 vulcões existentes na Itália, tanto os extintos como os ativos juntos. Então vamos, depois de ter falado os 29 vulcões que existem na Itália, agora para encerrar esse vídeo, vamos falar que o único sangue que nos liberta de todo pecado em todas as nações, o único sangue que serviu para perdão dos pecados, foi o sangue na cruz de Jesus lá em Jerusalém. E Deus o ressuscitou no terceiro dia aí em Jerusalém. Mas em 26 de abril de 2011, às 14h51, Roma enviou um aviso para os habitantes da terra, dizendo que na beatificação da primeira besta, Papa João Paulo II, no dia 1º de maio de 2011, estaria à disposição, ali no Vaticano, na cidade de Roma, uma ampola com o sangue da primeira besta, Papa João Paulo II, para ser adorada. Uma ampola de sangue de João Paulo II para ser adorada no dia 1º de maio de 2011. Sim, esse mesmo que vai ressuscitar, e os habitantes da terra vão se admirar. Vocês lembram-se que Moisés casou com Zípora, e Zípora era filha de um pastor, de um sacerdote de Midian, chamado Jetro. Eu, Sandro Pedro, que nasci no dia 11/12. Também tenho o meu sogro, que é sacerdote. E estou usando essa agenda aqui, ó. Essa agenda de 2017. Essa agenda de 2017. E por coincidência, e pela vontade de Deus, esse ano de 2022 faz 17 anos que a primeira besta morreu, no dia 2 de abril de 2005. Hoje, esse ano faz 17 anos que a primeira besta da Polônia que Deus vai ressuscitar, que Deus vai permitir que ressuscite, faz 17 anos nesse ano de 2022. Então, agora com 11 minutos e 47 segundos de vídeo, como eu vos disse, que veio do Vaticano notícia do dia 26 de abril de 2011, às 14h51, veio a notícia do Vaticano dizendo para os habitantes da Terra, no dia 26 de abril de 2011, esse aviso falando para os habitantes da Terra que no dia 1º de maio de 2011 estaria uma ampola de sangue de João Paulo II para ser adorada no dia 1º de maio de 2011. Foi nesse dia, esse aviso foi no dia 26 de abril de 2011. 11 anos depois, no dia 26 de abril, exatamente 11 anos depois, no dia 26 de abril de 2022, Deus me botou no coração de fazer esse canal. Bem no dia 26 de abril de 2022, 11 anos depois.
Só que 11 anos para trás, de 26 de abril de 2022, 11 anos exatos atrás, no dia 26 de abril de 2011, a cidade das Sete Colinas, que é a sede do templo do Anticristo, enviou o seguinte aviso: uma ampola com sangue de João Paulo II será exposta para adoração como relíquia pela beatificação. Vaticano, 26 de abril de 2011, 14h51. Três dias depois, no dia que eu, Pedro, casei, dia 29 de abril de 2011, a primeira besta, Papa João Paulo II, é tirado de 3 caixões, um dentro do outro, numa sexta-feira, para ser começado a ser adorado pelos habitantes da Terra no terceiro dia, no dia 1º de maio de 2011. Sim, a adoração do sangue da primeira besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 3, Papa João Paulo II, foi começado a ser adorado no dia 1º de maio de 2011. 11 anos depois, Deus pôs no meu coração para fazer esse canal. Eclesiastes 11:5 com Sandro Pedro. E agora eu, Sandro Pedro, testemunha de Deus e também de seu Filho Jesus, me despeço falando a passagem na tentação de Jesus no deserto, quando Satanás falou para Jesus assim, mostrando todos os reinos do mundo, ele falou para Jesus: eis que se prostrado me adorares, todos esses reinos, todas essas nações do mundo, te darei a ti. Jesus falou: afasta-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Sai de Roma, povo meu, para não seres cúmplices de seus pecados, e para não participares das suas pragas, porque seus pecados já chegaram até o céu.